ao Povo do Livro. Esse é o nosso último episódio da segunda temporada, que teve como fio condutor obras e autores pernambucanos. E para fechar com chave de ouro essa nossa série de programas, hoje a gente fala sobre um dos livros brasileiros mais importantes da década de 1930, Casagrande e Senzala, que é esse livro aqui, do recifense Gilberto Freire, um dos maiores escritores e estudiosos da sua época. E para falar sobre essa obra emblemática e esse autor não menos emblemático da nossa literatura, a gente recebe Gilberto Freire Neto, que é consultor empresarial e, como o nome já dá uma pista, neto de Freire. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Povo do Livro. Prazer e honra te receber aqui para falar sobre o seu avô. Prazer é todo meu. Queria começar te perguntando, falando um pouco, essa edição aqui que eu mostrei, vou mostrar de novo, essa edição da Global Editora, né? Edição bem legal de Casagrande e Senzala. E logo no texto de abertura, a gente tem um texto de abertura de Fernando Henrique Cardoso, né? FHC. E esse é um livro de Freire que fala sobre a formação da nossa sociedade brasileira. E nesse texto de abertura de FHC, ele fala que Casagrande e Senzala foi, é e será a referência para a compreensão do Brasil. O que é que você acha dessa afirmação? Queria começar essa nossa conversa falando sobre ela. Olha, é uma afirmação realmente bastante forte, vindo de quem vem, um profissional, né, que como, não apenas como presidente da República, mas como professor universitário, como pesquisador da raça, da cultura brasileira, ele é uma referência naquilo que se propôs a ser, né? Um profissional que estuda as características de um povo como o Brasil, um povo jovem, uma civilização importante, né? Somos um país continental, 200 milhões de habitantes, né? Uma diversidade enorme de raças e culturas convivendo aqui há 500 anos, né? Um caldeirão de miscigenação, com tantos desafios pela frente para se equilibrar como nação, como país, e com desafios políticos, culturais, sociais, econômicos, né? Uma dinâmica completamente diferente de 500 anos atrás, um olhar no futuro, uma âncora no passado, que muitas vezes precisa ser diminuída, esse peso, para a gente se projetar para o futuro. E eu acho que o prefácio de Casagrande e Senzala, feito por Fernando Henrique Cardoso, ele demonstra isso, demonstra esse olhar, né, em torno de Casagrande e Senzala, que é uma obra de 1933, né, que tem, obviamente, um efeito no tempo e no espaço que precisa ser muito claramente entendido e interpretado, né, e que, obviamente, alimenta, né, como um livro que deixa de ser uma referência apenas histórica e passa a ser uma referência clássica sobre a cultura brasileira, né, a condição de você, a partir de Casagrande e Senzala, ter um olhar mais rico, diferente, provavelmente, daquilo que é o Brasil hoje, né? Então, ali é uma projeção importante que você usa como referência primária, né, para entender a complexidade da sociedade brasileira. E Gilberto Freire, ele não se considerava, apesar disso ser um ensaio de ciência social, de sociologia, ele não se considerava como um pesquisador, como um sociólogo, ele se considerava um escritor, né, assim, à frente de tudo. Como é que essa autodenominação está refletida nos livros dele? Onde é que a gente apreende essa... É bem interessante. Essa sua observação é uma observação que, obviamente, quando eu vou crescendo, eu vou recebendo várias visões de vários amigos contemporâneos de Gilberto Freire, pesquisadores, até de críticos, né, de que Gilberto criou para si uma estratégia de uma certa condição de ter a liberdade de poder escrever aquilo que ele desejava, sem, obviamente, ficar restrito às imposições, às normas, às regulações das profissões ou das academias, né? E Casagrande e Senzala é um pouco a referência primária disso. Gilberto, quando se coloca como escritor, ele transita dentro de um espectro mais amplo, né, que não está meramente dentro de um arcabouço acadêmico e nem num espectro mais fechado de um romance, por exemplo. Então, você tem, né, uma liberdade, né, de transitar entre as duas coisas, entre os dois
as duas fronteiras, né, que um bom escritor, obviamente, tem como desafio. E isso está muito presente nesse livro, né, nessa obra, Casa Grande Senzala. Exatamente. E veja que a gente está falando de uma obra de 1933, de um jovem escritor de 33 anos. Né? Foi a primeira obra de Gilberto publicada, e é fruto de uma evolução, que foi a sua tese de mestrado na Universidade de Colômbia, que se chamava Vida Social no Brasil, nos meados do século XIX, e que, obviamente, foi publicada quase que de imediato, porque foi uma obra, uma tese assim, muito bem aceita, do ponto de vista acadêmico, mas os seus amigos, os seus professores o orientaram a mergulhar no tema e ampliar o espectro de estudo, e ele, obviamente, se preparou para isso. Foram 10 anos de muita pesquisa, e Casa Grande Senzala é o reflexo dessa liberdade criativa, de mergulhar numa diversidade de bases de dados, que eu posso dizer hoje que a gente usa o termo não tradicional, né, que não estava dentro da academia, estava nos registros de família, estava na história da vida privada, que ainda não se conhecia no mundo. Né, os franceses que estudam Gilberto Freire têm um olhar da École des Annales, quer dizer, a escola dos anais, a história dos anais, aquele núcleo de conhecimento que está mais fechado dentro de ambientes privados, e Gilberto tem condição de mergulhar nisso e de puxar, né, essas informações que estão espalhadas dentro da sociedade pernambucana, da sociedade nordestina brasileira, e transitar com a liberdade criativa dentro de um livro que se tornou uma referência. Né? Casa Grande Senzala, portanto, é esse espaço em que ele, como escritor, abriu sem precisar respeitar aquelas amarras acadêmicas que, obviamente, se ele se aceitasse mais como um sociólogo, ou como um antropólogo, ou como um pesquisador de determinado, um historiador mais acadêmico, ele deveria ser mais restrito na sua forma de analisar e de utilizar as ferramentas adequadas de pesquisa, de síntese, de tese, de antítese, né? A filosofia por trás, né, do modo de pensamento mais acadêmico. Nas casas grandes, foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. No estudo da sua história íntima, despreza-se tudo o que a história política e militar nos oferece de empolgante, por uma quase rotina de vida. Mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter de um povo. Estudando a vida doméstica dos antepassados, sentimos-nos aos poucos nos completar. É outro meio de procurar-se o tempo perdido, outro meio de nos sentirmos nos outros, nos que viveram antes de nós e em cuja vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos, um passado que emenda com a vida de cada um, uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. Queria falar um pouco, aproveitar que você citou essa questão da vida privada, né? Uma história, uma perspectiva histórica que ainda não era esmiuçada aqui no Brasil. Quando ele chega com Casa Grande Senzala, com essa perspectiva, com esse novo jeito de olhar a história, qual a repercussão que isso tem? Muito grande, porque ela vai expor aquilo que estava fechado dentro dos círculos familiares mais restritos. Gilberto vai mergulhar em referências, em entrevistas com pessoas que conviveram um pouco mais ao passado com a própria escravidão, que a gente está falando, né, de um ciclo de transição em que escravos libertos após o ciclo de final da escravidão e o início dessa sociedade mais urbana, né, de uma economia mais urbana, estava liderando. Então, Gilberto vai transitar num ambiente de transição ainda muito rígido entre o fim, né, de um modelo imperial, a gente está falando da queda de Dom Pedro II, da ascensão da República Brasileira, né? E Casa Grande Senzala nasce num ciclo ainda revolucionário de afirmação política. Então, imagino que era um jovem de 33 anos, que passou boa parte da sua formação nos Estados Unidos e na Europa, retornar ao Brasil, né, bastante crítico sobre uma série de coisas, e mergulhar em bases de dados, em entrevistas, em documentações que estavam fechadas a 7 chaves, dentro de espaços que não tinha dentro da nossa sociedade
aquele olhar da preservação ou do acesso àquelas informações. E Gilberto usa muito, por exemplo, o olhar do estrangeiro sobre o Brasil, documentações que não estavam aqui no Brasil, que estavam fora do Brasil, porque elas foram frutos de observações feitas por estrangeiros que levaram de volta aos seus países de origem. Ele vai ter acesso a livros que estavam relacionados a essas presenças, esses olhares do estrangeiro para cá. Então, são novas críticas, são novos olhares que catalisam o desafio de escrever um livro como Casa Grande Senzala. Uhum. E a gente vai falar de registros que estão na Igreja Católica, né, documentações, né, dos ciclos religiosos mais complexos, né, referências do estrangeiro. A gente está falando de coisas que estão registros da memória das pessoas. Quando também isso não era visto como uma documentação importante na construção da história, né, de se contar a história. Perfeitamente. Né? E é uma dessas referências que a gente faz e liga com aquela pergunta que você fez anteriormente. Será que se Gilberto tivesse sido mais rígido nas suas ferramentas de pesquisa, ele teria utilizado essas bases mais complexas como ferramenta de análise para constituir um livro como Casa Grande Senzala? Exato. Então, ele teve a liberdade de transitar entre esse universo e expor esse universo. Né? E é interessante Casa Grande Senzala, como o primeiro livro de Gilberto Freire, e Gilberto é um escritor de mais de 80 livros, né? A gente perceber como há uma evolução a partir de Casa Grande Senzala no seu pensamento crítico e, ao mesmo tempo, uma dispersão nos objetos de estudo. Então, Casa Grande Senzala é o início de um plano de Gilberto de estudar a sociedade brasileira e que deixa outros legados, como Sobrados e Mucambos, como Ordem e Progresso, livros complexos, né? Tijolos, né? São livros complexos. Né? E, ao mesmo tempo, você tem o Guia Prático Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, que é um livro maravilhoso de se ler, que é uma projeção do Recife para o estrangeiro, né? Que coloca um pouco de tudo que está em Casa Grande Senzala, mas de uma forma mais doce, de uma forma mais leve. Você tem Açúcar, que é um livro que fala sobre os segredos, né? Principalmente do feminino, no controle da cozinha, no controle da produção, daquilo que é... Tem receita culinária lá dentro desse livro, né? É onde está, por exemplo, a receita do bolo Souza Leão. É a primeira referência do bolo Souza Leão. É onde ele consegue tirar o segredo da família e transformar num patrimônio pernambucano. E é curioso a gente brincar com isso. Enquanto era segredo da família, era apenas da família. Mas na hora que Gilberto publica no livro Açúcar um segredo de família, ele passou a ser um patrimônio de Pernambuco. E é um dos, né, nossos bolos que são marcantes, que são identitários. E a gente vai falando de tantos outros livros de Gilberto que tem assim, uma leveza, uma delicadeza no tratar de assuntos que são importantes e que hoje estão no nosso cotidiano e que a gente consegue transitar bem. Então, Gilberto tem uma coluna cervical, né, muito bem estruturada, que são esses livros mais complexos, mais duros sobre a sociedade brasileira, e coisas que são irradiadas a partir desse olhar, que tem a ver com turismo, tem a ver com moda, tem a ver com gastronomia, tem a ver com uma série de outros valores que você pode ali delicadamente transitar, sem precisar, obviamente, mergulhar na densidade de um livro como Casa Grande Senzala. Gilberto, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. A gente está aqui com Gilberto Freire Neto, a gente está conversando com ele sobre a obra do seu avô, Casa Grande e Senzala. Não sai daí. Bem-vindo de volta ao Povo do Livro, nesse último episódio da nossa segunda temporada. Estamos conversando com Gilberto Freire Neto sobre Casa Grande e Senzala, obra do seu avô, Gilberto Freire, que é considerada uma das mais importantes da década de 1930. Gilberto, queria abrir esse segundo bloco te perguntando, a gente falou dessa questão de como foi revolucionário Gilberto Freire trazer em Casa Grande Senzala essa vida cotidiana, esse registro de uma vida privada, e também queria entrar um pouco no tema da miscigenação, porque até a publicação de Casa Grande Senzala, isso era um tema visto de uma forma muito negativa por várias pessoas que falaram sobre a formação do povo brasileiro, e Gilberto Freire vem com essa obra e diz, não,
não é assim. Como é que isso foi recebido? Como é que esse olhar positivo sobre a miscigenação de Gilberto Freire foi recebido na época? Maravilha, é um tema muito interessante. Eu fiz uma leitura de Casagrande Senzala bastante tempo atrás, a primeira vez que li, não li como uma criança, li já como um jovem estudante. E é óbvio que já tinha uma densidade de críticas sobre a obra. Meu avô ainda era vivo, ainda brincava com isso, era um tema que transitava bastante na nossa família, né? E a gente está falando de um livro que completou 90 anos. Né? Então, é um livro que traz uma referência histórica muito forte. E, obviamente, as críticas de 90 anos, elas vão, em algum momento, se repetindo, em outros momentos, as próprias críticas envelhecem, como o tempo da crítica, o tempo da obra também envelhece, e a obra vai se moldando a um estilo mais clássico, de demonstrar um passado, né? De afirmar, de ser um retrato ou um filme do passado. E é interessante o tema da miscigenação para o Brasil, porque a gente estava vivendo um momento de forte imigração de uma Europa germânica, de uma Europa italiana, latina, para o sul do país. Então, existia uma política de, entre aspas, embranquecimento da população brasileira, porque se olhava para o Nordeste brasileiro como algo que deveria ser, entre aspas, também combatido, porque não haveria mais um sucesso naquele modelo de ocupação do território. E Gilberto, obviamente, se levanta contra isso, porque ele acha que não existe um pecado no Nordeste, porque Casagrande Senzala é uma obra de título e subtítulo. Tá? É importante que a gente veja Casagrande Senzala como algo no espaço e no tempo, representativo. A gente está falando de um livro, Casagrande Senzala, cujo subtítulo é Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Ela tem uma geolocalização, não é todo o Brasil. Tá? A gente não pode achar que o Brasil cabe todo em Casagrande Senzala, apesar de Casagrande Senzala representar boa parte do Brasil, principalmente se você levar em consideração o ciclo histórico de desenvolvimento. Até o século XVIII, o Nordeste brasileiro era praticamente o Brasil que a gente conhece. Então, a Casagrande tem um olhar da chegada dos portugueses aqui, do encontro com os indígenas, da montagem de uma estrutura econômica que iria tomar conta desse saliente nordestino, monocultura, latifúndio, escravidão, que era a mão de obra intensiva para fazer com que o açúcar brasileiro chegasse no patamar de consumo que financiasse toda a ideia de um país. Então, existem, obviamente, virtudes e pecados em tudo que a gente fala sobre a civilização brasileira. Casagrande Senzala aponta o dedo para tudo isso. Tem coisas boas, coisas maravilhosas e coisas que são absurdamente degradantes. A escravidão deixa um legado muito ruim para o Brasil até hoje. E a gente convive com esse legado. Mas Gilberto coloca o olhar crítico dele, dizendo que não é um mundo perdido, pelo contrário. Se criou nesse território uma das mais importantes civilizações do mundo, como a civilização grega, como a civilização persa, como qualquer outra grande civilização que está na história. Nós somos hoje ainda a maior civilização tropical do planeta, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, obviamente temos os nossos problemas, mas nós convivemos e estamos nos afirmando como pátria há 500 anos. E esse é um desejo, é um olhar do escritor e que vislumbra com algumas coisas que são muito contrastantes com a década dos anos 30 do século passado. A gente, no mesmo momento, estava vivendo na Europa a ascensão do nazismo, com todo um olhar para o embranquecimento e a pureza das raças. E Gilberto publica em 1933, no mesmo ano que Adolf Hitler sobe ao poder, um livro que fala exatamente da miscigenação e do sucesso da miscigenação de raças e culturas no Brasil. Então, a gente tem um contraponto muito forte às dinâmicas que se estabelecem no mundo. Então, Casagrande, obviamente, não agrada a todos, porque ele contrasta com aquilo que, entre aspas, também politicamente estava polarizando o mundo. Então, de tempos em tempos, esses ciclos, eles voltam e a gente lida, mais uma vez, com esses olhares que são, para nós que convivemos mais com o livro, um reflexo, talvez, de uma pouca leitura ou de um baixo entendimento do que a própria obra referencia em termos de conteúdo. Casagrande é um livro que precisa ser
lido com bastante atenção. Gilberto é um muito bom usuário da língua portuguesa. E ele é capaz de criar vários neologismos, ou seja, novas palavras com novos significados, que você precisa ficar atento, porque ele cria dentro da dinâmica do livro, dentro de um formato de espiral, idas e vindas, para fazer com que aquelas ideias que ele está tratando no livro, elas massifiquem na cabeça do leitor. Então é bem delicado esse tema. Entrando um pouco nas críticas que ele recebe hoje, né? Justamente por conta, tem a ver com esse tema da miscigenação. Perfeito. Como é que você enxerga essas críticas? Assim, é uma crítica a essa ideia de que essa convivência das raças foi pacífica, que Gilberto Freire teria dito isso? Eu acho que ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Ele disse que tem graus de pacificidade em algum momento e tem agressões absurdas. Tem uma violência contra a mulher enorme em Casa Grande Senzala. É porque ele não nega também a parte feia, né? Exatamente. E ele reflete isso. Casa Grande Senzala tem várias passagens em que ele coloca, né, as agressões, né, e a naturalização da violência contra o escravo africano no Brasil, durante o processo de colonização, contra a mulher brasileira, seja ela de origem africana ou até mesmo a branca aqui. Você tinha casamentos com mulheres com 13 anos de idade, 15 anos de idade. Mulheres com 16 anos de idade tinham 3, já 4 filhos. Né? Era uma degradação absurda, né, dessas relações humanas dentro desse ciclo de desenvolvimento aqui no Brasil, e está referenciado em Casa Grande Senzala. Mas é óbvio que a leitura não tão atenta ou não tão crítica, ela tende a você ter um olhar mais para um lado do que pelo outro. Mas tem uma crítica que aí essa eu sempre gosto de defender, de que Casa Grande Senzala foi um romance da colonização brasileira. Casa Grande Senzala não é um romance da colonização brasileira. Né? Existem passagens em Casa Grande Senzala que o estrangeiro, quando lê, ele se sente ultrajado, ele se sente agressivo, e eu digo isso porque a gente convive com tradutores da obra de Gilberto em outros idiomas. E são extremamente complexas as formas de você transladar do idioma português para os outros idiomas que não estão tão acostumados com o poder da palavra, como a língua portuguesa tem, o que Gilberto Freire usa, para você verter para um outro idioma, para significar aquilo que, evidentemente, Gilberto escreveu em língua portuguesa. Então, a gente transita dentro de um ambiente que é bem difícil de você fazer essas coisas significarem no outro idioma a mesma coisa que Gilberto escreveu. Não, são muitas Tem várias nuances. Né? Eu queria voltar um pouco para essa edição que eu tenho, que você tem, que é essa da Global, né? E eu acho muito legal essa edição, porque tem um mapa, inclusive, né? Ela, assim, bem legal, que mostra a questão um pouco geográfica, né? da Casa Grande, daquele ambiente. E logo no início do livro tem uma série de poemas, né? Entre ele, Manuel Bandeira, João Cabral do Melo Neto, que fazem referência a Casa Grande e Senzala. Tem um que é homônimo, né, de Manuel Bandeira, para a gente trazer um poeta pernambucano, já que nosso tema dessa temporada são escritores pernambucanos. E o poema se chama Casa Grande e Senzala. E ele começa: Casa Grande e Senzala, grande livro que fala desta nossa leseira brasileira, mas com aquele forte cheiro e sabor do norte, dos engenhos de cana, maçangana, que é o do Joaquim Nabuco, né? Com fuxicos danados e chamegos safados de molecas fulôs com senhores. Inclusive, só uma curiosidade para quem está assistindo a gente, nesse livro tem, logo no início, um primeiro poema que é de Gilberto Freire, também, que é bem bonito, eu achei. Mas, voltando aqui para Manuel Bandeira, a gente sabe que essa é uma obra que tem grande influência dentro das ciências sociais, dentro da sociologia, dentro da antropologia, mas
Em que outros ambientes ela também tem influência? Na arte, por exemplo? Perfeito. É curioso, a sua pergunta é uma pergunta muitíssimo interessante. Casa Grande, ela irradia uma série de possibilidades. E a gente consegue visualizar isso nas outras obras de Gilberto, em que ele referencia a si mesmo. Gilberto tem essa característica, às vezes ele faz uma referência à Casa Grande Senzala, citando sua própria obra, para você, obviamente, verticalizar mais o assunto. E gastronomia é uma dessas áreas que Casa Grande Senzala transita, mas não verticaliza. Aí ele vai para o livro Açúcar e trata do tema. Ele fala de moda, né, em Casa Grande Senzala como uma certa referência da matriz cultural. Mas ele tem um livro chamado Modos de Homem e Modas de Mulher, em que ele verticaliza o tema. Não é? Ele fala do patrimônio histórico, não é? Mas ele transforma esse patrimônio histórico num atrativo turístico-cultural. Não é? Então, ele vai contar um pouco do Recife dos anos 30, da Olinda, cidade que ele era apaixonado também nessa mesma fase. Não é? E ele tem os dois guias, o Guia Prático Histórico e Sentimental da cidade do Recife e o Olinda, segundo Guia Prático Histórico e Sentimental da cidade brasileira, não é? Em que ele mostra para o estrangeiro, não é, o que é que tem nas cidades que ele amava, Recife e Olinda, o que você deveria, o que era o imperdível dessas cidades, aquele patrimônio histórico edificado à sua disposição. Então ele verticaliza um pouco o conhecimento e traz para o visitante esse conhecimento, essa paixão, mas ele dá dados práticos de como chegar, como sair, qual era o transporte que ele deveria pegar, qual era o horário das missas. Ele cria um ambiente para bem receber as pessoas. Não é? Então, a gente está falando do primeiro guia turístico. Irradia para outros lugares. Para outros lugares. O Casa Grande Pronto. Senzala. O livro Açúcar, gastronomia brasileira, dentro do olhar, principalmente das nossas sobremesas. Né? A nossa base de sobremesas, fortemente açucaradas, né? Tem uma tradição de família gigante, uma influência, né, africana, indígena, brasileira, europeia, né, com mandioca, coco, açúcar, produtos que são genuinamente nossos, produtos que são de origem asiática, que vieram pela rota mais distante do comércio com o Oriente, né, e que são hoje tão brasileiros como qualquer fruta que a gente consome aqui, nascida do nosso cotidiano. Casa Grande Senzala é esse grande livro que ele, na verdade, dialoga com várias vertentes e que eu acho que influencia também, bastante, inclusive, na arte e a literatura, muito Tem fortemente. Muita coisa. O reflexo disso é exatamente você visualizar não apenas poesias, mas pinturas e artistas que, de certa forma, ou contribuíram com o próprio Casa Grande Senzala, como é o caso de Cícero Dias, um dos grandes artistas brasileiros, né? Filho da cana-de-açúcar, que nasce dentro de um engenho, né? E que deixa um legado importante para o próprio Casa Grande Senzala. Ele, junto com o Gilberto, fizeram essa obra que é o Engenho Noruega, que está dentro do Casa Grande Senzala como uma referência. E é curioso, porque esse Engenho Noruega que está dentro de Casa Grande Senzala, nesse recorte gráfico, ele é um grande resumo de Casa Grande Senzala. Você vai ver tudo que está citado em Casa Grande Senzala desenhado ali por Cícero Dias. Gilberto, esse livro dava para a gente fazer 4 programas só falando sobre ele. Nenhuma dúvida. Queria agradecer a tua participação aqui no Povo do Livro. Acho que a gente fecha muito bem essa nossa segunda temporada com uma obra tão representativa e espero que a gente se encontre para falar sobre outras obras. Nenhuma dúvida também. Vai ser um grande prazer. Grandíssimo prazer. Muito obrigada. Infelizmente, esse foi o nosso último episódio dessa segunda temporada. E eu encerro agradecendo toda a equipe empenhada que trabalhou para levar até você um pouquinho do que é a literatura do nosso estado e a todos os convidados que passaram por aqui. Lá no YouTube da TV O Recife você encontra todos os programas do Povo do Livro que foram produzidos até agora. Lembrando que você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. Eu vou ficando por aqui, mas espero que a gente se encontre muito em breve para falar sobre mais livros e mais literatura. Até a próxima!